Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Mundo dos Vídeos Exclusivos. No vídeo de hoje estarei contando a verdadeira história de Peaky Blinders. Tá curioso, não é? Então fica comigo até o final do vídeo. Sendo um dos personagens melhores já feitos em séries de TV, ele é um cara extremamente inteligente, racional, frio e calculista. Estou falando de Thomas Shelby, dele mesmo. Apesar de ele ter o seu lado sombrio, Thomas Shelby também era humano, e isso a série foca bem quando demonstra suas quedas e defeitos. Por ser um homem imbatível, que batia de frente com seus problemas, há quem diga e acredite que Thomas Shelby era um semideus. Parece até obra de ficção, não é mesmo? Mas você sabia que Thomas Shelby foi baseado em uma gangue que existiu? Tudo começa quando surgiu as dificuldades na Inglaterra na metade do século XIX. Levando então uma manifestação com caráter violento nas camadas mais jovens da população. Portanto, na década de 1890, os jovens mais pobres, e a maioria sem família, recorriam nas práticas da mendigagem e roubo. Porém, muitos desses jovens pararam e se juntaram a muitas outras gangues de ruas, tendo uma hierarquia dentro dessas gangues, oscilando então com a entrada e saída de novos membros. Até porque um jovem que agia por conta própria era menos protegido do que aquele que jurava lealdade a uma gangue. Foi nessa década de 1890, entre as gangues de ruas de Birmingham, uma começou a se sobressair, um grupo singular conhecido como Peaky Blinders, sendo que o membro mais poderoso e influente desse grupo era conhecido como Kevin Mooney. Porém, o seu verdadeiro nome era Thomas Gilbert. Só que ele mudava de nome rotineiramente, utilizando outras identidades, tais como Thomas Mukilu. Provavelmente foi esse cara que se baseava na hora de criar o famoso Thomas Shelby. Provavelmente os Peaky Blinders foram fundados em Small Heath, uma das favelas mais pobres do distrito. Como sugeria um artigo de jornal, um traje assassino em Small Heath, o crânio de um homem fraturado. Esse jornal, nesse título, foi impresso numa segunda-feira, 24 de março de 1890, edição do The Birmingham Mail. E acredite, esse artigo é a evidência mais antiga dos Peaky Blinders. As suas primeiras atividades giravam em torno das ocupações de terras. E claro que a sua expansão foi rapidamente notada pela sua primeira gangue rival, os Cheapside Sloggers, que lutaram contra Thomas e os Peaky Blinders para controlar o domínio da terra. Mas, no entanto, é óbvio que já sabemos quem ganhou. Sobretudo nas pequenas comunidades Small Heath, os membros mais importantes da gangue foi David Taylor, Harry Foles, Steve McCahill, Ernest Spillers e Thomas Gilbert. Todos tinham um cadastro na polícia desde cedo. David Taylor, por exemplo, foi preso aos 13 anos por andar com uma arma carregada. Harry Foles, conhecido como Cara de Bebê, foi preso por roubar uma bicicleta em outubro de 1904. Steve McCabe e Ernest Spillers foram presos pela mesma ocasião, por roubar uma bicicleta e invadir uma casa, respectivamente. Cada um foi mantido pelos seus crimes na cadeia por apenas um mês. Contudo, em outra ocasião mais pra frente, chegaram a cumprir 8 meses de pena. Os registros policiais de West Midland descreviam eles como jovens que andam pelas ruas em grupo de bêbados, insultando e assaltando transeuntes. E sobre a famosa vestimenta, acredite, os membros da gangue usavam roupas na medida, que era incomum para as gangues de crime organizado da época. Nem todos tinham tanta grana, quase todos eles usavam um boné ou boina, uma pequena pala achatada e um sobretudo, geralmente com calças boca de sino e jaquetas de botão. As condições climáticas da favela levaram os membros a incorporar as botas de couro com biqueiras de aço, e os membros mais ricos da gangue também usavam lenços de seda com colarinhos engomados com botões de metal. Esse traje era facilmente reconhecido pelos habitantes da cidade, pela polícia e membros de gangues rivais. As esposas, namoradas e amantes dos membros da gangue também eram reconhecidos por usarem roupas luxuosas. Colares de pérolas, sedas e lenços coloridos eram bastante comuns. Depois de terem estabelecido o controle sobre seu território, no final do século XIX, Thomas e os Peaky Blinders começaram a expandir o seu empreendimento criminoso. As suas principais atividades incluíam esquema de proteção, fraude, suborno, contrabando, sequestro, roubo e a manipulação de corridas de cavalos e apostas, como nós mesmos já vimos na série. Em apenas quase uma década de domínio financeiro e social, além de obter uma forte influência política, o poder e a fama dos Peaky Blinders obviamente atraiu a atenção de uma gangue maior.
os Birmingham Boys, com muitos membros provenientes de outro extinto grupo, conhecido por Plumagem Boys. Logo, a extensa expansão dos Peaky Blinders nos circuitos e distritos próximos a Birmingham tirou violentas reações da gangue rival, e em pouco tempo fizeram com que os Peaky Blinders se distanciassem do centro da cidade, onde estariam em segurança e poderiam tentar recuperar o seu poder da clandestinidade. No entanto, com a breve retirada dos Peaky Blinders do submundo do crime e aproveitando da distração dos Birmingham Boys, outra gangue local, conhecida como a Gangue Sabine, aproveitou o momento e atacou as restantes famílias do crime organizado de Birmingham, dissolvendo-a e solidificando seu controle político sobre o centro da Inglaterra na década de 1930, e assim, infelizmente, os Peaky Blinders foram extintos. Claro que se ele tivesse um cara como Thomas Shelby, tudo seria diferente e ele acabaria com os Birmingham Boys e os Sabines. No entanto, o Thomas inteligente não era verdadeiro como retratado na série. Bom, a história de hoje é essa. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal.